Bom, pessoal, então, assim, vamos focar aí propriamente dito na plataforma. Vocês podem interromper a qualquer momento, né? Pode postar aí no chat que eu vou explicando também, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, a plataforma, não sei se talvez vocês já tenham recebido e-mail de convites para a plataforma, é a Simular, né? Então, o endereço é simples, né? É o jogo.simulare.com.br. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar aqui no chat e depois eu vou postando esse material. Deixa eu criando aqui um rascunho que depois eu mando tudo isso para vocês por e-mail também. Tá? Então, esse daqui é o endereço do jogo empresarial. Eu cadastrei o e-mail de vocês, o e-mail pessoal, então vocês recebem um convite para poder acessar a plataforma. E nesse momento vocês vão precisar alterar a senha. Né? Então, quando ele pedir a senha, eu coloquei sim de simulador, né, de simulação, 2020. Essa é a senha padrão para vocês entrarem. Então, digita a senha, o e-mail de vocês, a senha. Quando vocês entrarem, ele vai pedir para poder trocar a senha. Ok? Beleza. Bom, então, olha só. A minha tela é um pouco diferente, que eu estou como moderador. Nesse caso, de vocês, quando vocês entrarem, vocês já vão entrar direto no ambiente do jogo, né? Então, vamos entrar aqui no ambiente do jogo. E o ambiente do jogo é justamente isso daqui. Ou seja, é um ambiente que vai simular uma empresa para a gente. E essa empresa a gente precisa de administrar, tomar algumas decisões, fazer algumas análises. Quando a gente acessa diretamente o sistema, ele cai direto nessa tela e aqui me parece, ele já aparece para mim um dashboard, né? Algumas empresas chamam de cockpit, dashboard, né? É um painel com os principais indicadores resumindo o desempenho da empresa. Bom, então aqui eu tenho a área de jogo, vamos dizer assim, tá? Aqui do lado esquerdo eu tenho algumas opções, né, que são para vocês, é diferente da minha, né? Depois eu vou entrar no ambiente de vocês para vocês entenderem como que é. Aqui eu tenho umas opções de relatório de mercado, né? Um relatório da empresa aqui, um relatório de mercado e esse campo aqui é exclusivamente para mim. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou sair desse jogo e vou entrar num jogo para vocês verem como que é a visão do aluno. Então, essa daqui é a visão do aluno. Quais são as opções que eu vou aparecer nesse campo de menu? As decisões do período 1, então decisões de marketing, de fabricação, de recursos humanos, compra e venda de imobiliário, né, de ativos, compra de insumos e finanças. Bom, então aqui é onde a gente vai tomar as decisões. Pessoal, é o seguinte, eu não estou conseguindo visualizar o chat aqui, então nesse caso, se alguém tiver qualquer dúvida, né, pode interromper aí pelo áudio, tá? Que aí a gente vai conversando aqui. Bom, então esse é o painel. Aqui eu tenho o menu de decisões, aqui eu tenho o menu de relatórios, tá? Aqui eu tenho a área de dashboard, ele me dá uma mensagem de boas-vindas, então, né, olá Marco, tal, seja bem-vindo à empresa Alfa. Esse é um jogo demo, então tem empresas Alfa, Beta, Charlie, né? Acho que são 3 empresas nesse jogo demo. Ele tem a opção de iniciar o tour, nesse caso aqui, só a gente clicar aqui que a gente faz um tour pelo sistema. Aqui do lado direito também ele vai me dar algumas informações que são muito importantes. Tá? Bom, como é que funciona a dinâmica do jogo? A ideia é o seguinte, o jogo, então, ele é dividido no número de empresas, no nosso caso nós vamos ter 4 empresas, 4 empresas de 3 integrantes. Eu coloquei a configuração
de acordo com o que vocês me pediram, ressalvando aí aquela questão daquele grupo com 3 alunos, né, que eu tive que agrupar para minha conta. Os nomes eu vou configurar depois, os nomes das empresas direitinho, ela vem com o nome default de sistema. Bom, olha só que interessante então. Aqui é onde eu vou tomar as decisões. O jogo consiste em 4 empresas operando em 5 regiões. Então, cada empresa opera numa região definida. A 5ª região é como se fosse uma região de comércio externo, ou seja, na verdade, todas as empresas podem vender para todas as regiões, né? Porém, a região externa, né, de comércio externo, é uma região que não tem nenhuma empresa atuando. Então, todo mundo pode ter ali uma grande capacidade, né, oportunidade de venda naquela região, tá certo? Quando a gente abre essas opções, olha só, esses períodos são os períodos de decisões que eu vou parametrizar. Eu, como o mediador, eu vou falar quantos períodos de decisões o jogo vai ter, né? Inicialmente, eu estou pensando em 6 períodos de decisões. Ou seja, nós estamos falando, então, de 6 trimestres, né? 1 ano e meio de simulação aí de período empresarial, tá? Bom, então, quando o jogo começa, ele começa todo equilibrado. Observa aqui, market share. Tem 3 empresas nesse jogo, que é Alpha, Bravo e Charlie. Cada uma já está com 33,3% de market share. Ou seja, o jogo ele começa todo equilibrado, né? Então, a quantidade de unidades vendidas no período 1, né? Então, por exemplo, no período 0, todas as empresas, nesse caso, já venderam 5.500 unidades e vai valer para o jogo que a gente vai iniciar com a turma também, na nossa disciplina. O preço médio vai ser o mesmo para todos, R$ 78,50 por unidade. Então, aqui, receita e lucro, né? Então, nós estamos falando de receita bruta de vendas. E o lucro líquido, resultado líquido no período, também vai ser tudo igual. Ele traz dados gerais da empresa, como caixa final, né, empréstimos que tem para vencer no período 1, fornecedores que a gente tem que pagar no período 1, estoque final de skate, etc. Ele dá um relatório geral aqui. E também um cenário atual da sua empresa, né? Então, por exemplo, a empresa tem 7 operadores e tem 8 bancadas de montagem, que é onde se fabrica o skate. Ou seja, na configuração inicial, todas as empresas começam empatadas em tudo, tem o mesmo parâmetro para todos os critérios. Significa que está todo mundo começando no nível de igualdade, né? Bom, é aqui onde a gente vai tomar a decisão. Então, quando eu seleciono o período 0, ele está me dando aqui como que foi o período 0, ou seja, eu estou considerando que a gente está assumindo uma empresa já com 1 trimestre em andamento. A gente já pega a empresa com alguns resultados, e são resultados positivos. Quando eu mudo aqui para período 1, é o período que nós vamos tomar decisões, tá? Mas daqui a pouco eu vou voltar nesse período 1 aqui. Eu vou deixar aqui parametrizado o período 0. Bom, então, para a gente tomar decisão, a gente precisa de fazer análises. E como são essas análises? Eu preciso de fazer uma análise interna na empresa, e eu preciso de fazer uma análise também externa, de mercado, tá? Quando eu clico em relatórios de empresa, ele me dá a visão geral. A visão geral nada mais é do que essa tela que já está, né, mostrando aqui para vocês. Se eu vir em relatórios administrativos, por exemplo, relatório de compras, né, quais foram as compras realizadas no período de decisão 0, que está setado aqui, ó. Então, quantos decks ou tábuas foram adquiridas, embalagens, lixa para fixação no deck, né? Parafuso de montagem, o truck, que é, né, as rodinhas ali, etc. Então, ele já me traz tudo isso que foi adquirido no período 0, né? Prazo de compra, quanto tem que pagar, etc. Preço unitário, valor total da compra. Ele me dá um relatório geral. Bom, quando eu volto aqui, ó, relatório de vendas, aqui ele vai mostrar o que foi vendido, né? Olha só, então, quando a gente analisa o preço médio, foi R$ 78,50, o preço médio. Aqui, propaganda e inserções, eu estou falando de ações de marketing. Quantas inserções foram feitas, né, de marketing em uma determinada região para poder converter cliente. Bom, então ele me dá esse relatório de demanda / vendas, né, e aqui
a quantidade de inserções ou ações de marketing. Esse próximo gráfico está me dando o preço médio de vendas, ou o ticket médio, tá? E aqui embaixo ele me dá um relatório também geral, né, em forma de tabela, dos relatórios de vendas. Eu não vou entrar no detalhe passando por um, eu quero dar só um overview agora, para a gente entender como que o sistema funciona. Bom, além de relatórios administrativos, eu tenho despesas e receitas, né? Ele traz aqui uma demonstração mais resumida, né, de tudo que nós tivemos de despesa e receita no período, tá? Comissão de vendas, né, o custo com o pessoal, né, comissão de vendas, pessoal administrativo, etc. Além disso, eu tenho relatórios de produção, né, por exemplo, recursos de produção, a quantidade disponível de mão de obra, o MOD é mão de obra direta, que são os operadores, de maquinário, né, que a gente está falando de bancada de montadas de skate, então ele me dá a quantidade disponível, né, a quantidade de horas disponíveis no trimestre, etc. É muito parecido com aquele exercício que a gente fez em sala. Tá? É muito na linha mesmo. Então, a gente precisa de analisar os relatórios de produção também, por exemplo, relatório de estoque, de custos gerais, relatório financeiro e econômico, isso é interessante, que por exemplo, eu quero saber a demonstração do resultado, né? A receita bruta de vendas. Então, eu tenho, de forma resumida, o que traz para mim de receita, de custos, né? Aí ele me traz o resultado operacional, o EBITDA, todos esses indicadores econômicos estão aqui. Além disso, aqui embaixo ele me traz mais um balanço resumido, né? Vamos dizer, um balanço patrimonial resumido. Tá? Bom, eu tenho também outros relatórios financeiros e econômicos. E as decisões do período, aqui ele me traz o seguinte, olha, quais foram as decisões tomadas no período 0? Né? Então, para a região 1, foi praticado o preço de R$ 78,50, para todas as regiões, na verdade. Quantidade de inserções de propaganda, foram 3 em cada região, por isso que, né, se eu multiplicar por 4, dá 12, que a gente viu lá no outro relatório. Foram fabricados 5.500 unidades de skate. Os recursos humanos, né? Vamos dizer, a movimentação de pessoas na empresa, em termos de admissão, demissão, que é o turnover, compra de insumos, finanças. Então, aqui eu tenho um relatório de decisões do período que foram tomadas. Ok? Bom, relatórios de mercado, esse aqui é muito interessante. Porque no relatório de mercado eu consigo ter uma visão do cenário externo. Então, por exemplo, se eu acessar o relatório de market share, aqui ele me traz algumas informações importantes. Por exemplo, o preço médio, né, o ticket médio do produto que foi praticado. O sistema está parametrizado que ele não aceita uma variação acima de 30% do valor médio do último período. Estou querendo dizer o seguinte, se eu quiser dobrar o valor que eu vou vender o skate, ele não aceita, né? Então, aplicando 100% a mais, eu consigo ter uma margem de variação de 30% para cima ou para menos. Tá? Aqui a quantidade de inserções que foram feitas, aqui me traz um negócio interessante. Olha, o que está trazendo para mim? Por exemplo, se eu analisar o market share, aqui deu todo mundo igual. O mercado está bem balanceado, dividido, porque o período 0 começa tudo igual. Essa linha tracejada, ele está me trazendo que existiu uma demanda média que não foi atendida, ou seja, o mercado ele estava comprando, né, pessoas estavam encomendando skate, mas as fábricas não conseguiram atender toda a demanda. Então, nós estamos falando de 8,1% de demanda não atendida. Bom, e aqui embaixo ele traz alguns mapas, né, de forma mais detalhada também, né, de preço praticado pela empresa, observa que está tudo igual, né, não muda nada e tal. O market share também está tudo equilibrado, né, em todas as regiões, né, não muda nada. Observa que a região 4 aqui nesse jogo é aquela região ausente de concorrente, né, ou seja, todo mundo pode vender lá, né, todo mundo vende em todas as regiões, mas aqui é onde a demanda é maior. Além de relatório de mercado, por exemplo, balanços patrimoniais das empresas, isso aqui é interessante, porque vocês vão poder acessar o balanço patrimonial das outras empresas. Né? Então, ele traz um comparativo, que é a empresa Alfa, a Bravo e a Charlie. Aqui está tudo igual, conforme eu falei, porque é o período 0, e o sistema, o jogo, ele já traz todas as empresas empatadas, né, em tudo. Então,
depois da primeira rodada de decisões, vocês vão poder abrir e ver como que foi o desempenho de cada uma das outras empresas que estão concorrendo com vocês. É bem legal essa questão desse relatório aqui. E aqui ele traz outros indicadores, né, outros relatórios de mercado, que a gente vai aprofundando, depois eu vou explicando para vocês à medida que a gente for avançando no jogo. Mas eu queria falar um pouco sobre esse último, que é o ranking. Né? O ranking aqui, ele vai me falar qual a empresa que está em primeiro em cada rodada de decisões. Então, o que ele usa, o jogo usa de critério para poder ranquear as equipes, né, as empresas? Ele trata como rentabilidade do ativo acumulado. Ou seja, ele pega o resultado líquido acumulado do período e divide pelo total de ativo médio, né, do ativo que, na verdade, está relacionado ao patrimônio da empresa. Então, quem tem o melhor desempenho nesse indicador, que é o resultado acumulado pelo ativo total médio, vai ficando em primeiro. Tá? Então, por isso que é importante a gente sempre balancear no jogo o resultado líquido, né, que é o lucro líquido que a empresa vai dar, em função do patrimônio que foi adquirido para a própria empresa. Tá? Bom, os relatórios nós vamos explorar mais, mas antes de tomar qualquer decisão, né, isso aí nós vamos começar na próxima semana, no jogo, nós vamos fazer alguns jogos de simulação. Eu vou liberar o acesso para vocês no sistema a partir de agora. Vocês vão poder entrar, fuçar, analisar, olhar, pode fazer tudo. Depois eu vou zerar tudo. Semana que vem a gente vai fazer uma simulação de teste. Nós vamos simular uma tomada de decisões, para vocês entenderem como que é. Depois eu zero as tomadas de decisões e o jogo está valendo. Aí nós vamos, né, jogar para valer, vamos dizer assim. Até lá vai ser treino. Bom, aqui, olha, eu tenho uma ferramenta que é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão. À medida que eu vou configurando as minhas decisões, ele vai me mostrando aqui como é que está o resultado da empresa. Né? Ó, a margem líquida, por exemplo, dependendo do resultado né, da decisão que eu tomar, isso aqui pode ficar negativo, aí fica ruim. Né? Então, a gente tem que sempre... Você vai configurando as suas decisões e ele vai te dando um resumo do resultado, né, da empresa aqui em cima. Então, isso vai te auxiliar para ver, por exemplo, às vezes a demanda, né, não está atendida, ou seja, eu estou deixando de vender, né, estou deixando de faturar, então ou seja, ele vai me trazendo esses resultados aqui. Bom, então veja bem, fazendo um resumo do que a gente viu até agora. Aqui do lado esquerdo é onde nós vamos tomar as decisões. Né? Então, eu viro aqui para período 1 de decisões, ó, observa que está vermelho, por quê? Porque eu não configurei nada ainda. Né? Se eu vier aqui em marketing, eu quero saber quantas inserções que eu vou fazer em cada região. Eu posso alterar o ticket médio, né? O valor médio do produto, por exemplo. Eu posso colocar aqui R$80. Eu vou colocar em aplicar. Então, quando eu clico em aplicar, aqui em cima ele já vai alterando os parâmetros para mim. Então, olha que interessante. Ele está me falando que eu tenho muita hora ociosa de equipamento, né? Tanto de mão de obra quanto de maquinário, né? Pessoas e máquinas, tá? Estão ociosas, porque eu tenho que configurar também, quando eu falo sobre previsão, né? Eu venho aqui em marketing, eu tenho uma previsão de demanda, então eu posso falar que nessa região aqui, por exemplo, eu estou com a estimativa de vender 750 unidades. Aí, quando eu clico em aplicar, né, os resultados eles vão alterando. Então, eu tenho que terminar de configurar aqui e avaliar de quanto que é a estimativa, a previsão de demanda. Aí eu vou pensar, pô, mas como é que eu vou saber quanto que é a previsão de demanda? Bom, é simples. Se eu vier em relatório e eu analisar, por exemplo, vou virar aqui para relatório zero, e analisar o relatório, vamos ver se eu consigo aqui, ó, de vendas, avaliar quanto foi a demanda, quanto que eu tive de demanda para todas as regiões. Tá vendo? Na região 1, 2, 3, eu tive uma demanda de 1.255. Eu consegui vender na região 1, 255, aqui 1.125, 1.125, olha a região 4. A demanda era de 2.222 e eu consegui entregar 1.995. Quanto que isso tende a crescer? O crescimento, se não tem uma mudança do cenário externo, da economia, etc., a tendência da demanda é subir, talvez 5%, mas não é nada agressivo, não cresce 30%.
a demanda ela pode cair em função do cenário, cair drasticamente, né? Se a gente analisar o período que nós estamos entrando agora, o período econômico, muitas empresas já estão fazendo estimativas de redução de vendas, né? Muitas empresas, algumas pequenas estão crescendo na crise. Eu conheço algumas empresas que estão tendo oportunidade de negócio e fechando bons negócios agora nesse momento de crise, né? Em função da crise. Bom, então nós vamos precisar de analisar os relatórios para depois vir aqui, ó, selecionar o período de decisões e vir setando cada um desses daqui. Eu vou deixar para entrar no detalhe disso na próxima aula. Explicar bem com cuidado o que cada período de decisões nós vamos simular com vocês, como é que vai funcionar e tudo. Ok? Eu quero voltar aqui para o período 0 e deixa eu voltar aqui na visão geral, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bom, é o seguinte, de novo, recapitulando, eu gosto de ir revisando para poder reforçar. Aqui é onde a gente vai aplicar as tomadas de decisões. Aqui eu tenho o meu cockpit, né, o dashboard. Eu vou analisar todos os relatórios da empresa antes de tomar a decisão, analisar todos os relatórios de mercado. E, além disso, é muito importante eu ter ainda uma visão externa, geral, né? Por exemplo, olha, eu tenho aqui do lado direito um resumo executivo, né, do jogo, e eu tenho aqui fonte de informações. Isso aqui é muito importante. Na hora de tomar decisões, a gente vem aqui, ó, portal de notícias. Esse portal de notícias é fantástico. Por quê? É como se eu tivesse um jornal que está me falando do cenário financeiro, econômico e político externo. Então, ele traz aqui, por exemplo, palavra do analista, né, como exemplo para esse período de decisões. Estudos do mercado indicam que haverá um aumento no consumo nos próximos períodos. Opa, já trouxe uma coisa positiva, né? Eu sei que a demanda vai aumentar um pouco. Ó, de outro lado, observa-se que a capacidade produtiva instalada nas diversas indústrias não é suficiente para atender a demanda. Opa, então se ele está me falando que a capacidade instalada das empresas é pequena, talvez eu vou ter que vir aqui, ó, e fazer uma compra de equipamento. Por exemplo, eu posso adquirir uma bancada standard, né? Eu posso adquirir uma máquina, colocar na empresa para aumentar a capacidade produtiva. Eu posso vir aqui em recursos humanos e contratar gente, demitir gente, né? Qual o regime de trabalho, se vai ser hora extra, se eu vou aplicar férias coletiva, e etc. Então, isso tudo baseado na análise do mercado externo, no portal de notícias. Então, ele me fala sobre a tendência de publicidade, como é que está insumo, o preço dos insumos praticados pelo fornecedor de Skate Max está estável e conta com um bom volume de componentes em estoques para os próximos períodos. Acordo de preço, finança, política salarial, balanço, mercado financeiro, né? Traz aqui informações gerais, ó, a taxa de juros, né, do Banco Central, a taxa de câmbio, tarifa de energia elétrica, isso tudo vai ajudar a gente a fazer alguns cálculos. E, além disso, também vai ajudar a gente, vai servir de balizador para a gente tomar as decisões da empresa. Então, olha assim, a dinâmica do jogo. Eu, como jogador, o que eu faria? Antes de tomar qualquer decisão, analisaria todos esses relatórios, que são os relatórios internos da empresa. Eu faria uma análise de concorrência, de mercado, tá? E eu faria uma análise externa de cenário econômico. Então, quando a gente analisa nas fontes de informações, por isso que eu tenho aqui o portal de notícias. A gente clica aqui e ele vai te dar um resumo geral de qual é o cenário naquele momento, né? Eu posso ter momentos que o mercado ele pode ser comprador, né? Ou seja, o mercado ele está crescendo, o mercado está reduzindo, encolhendo, né? Então, aqui também eu consigo analisar todos esses critérios. E vou associar, então, esse manual, ou o portal de notícias, desculpa, junto com os relatórios de mercado, né? Balanço patrimonial da empresa, market share, analisar como que está os outros concorrentes em relação ao mercado. Bom, gente, ó, um resumo geral do jogo, basicamente, né? E o que a gente precisa para começar o jogo? É aí que eu vou precisar da ajuda de vocês. É muito importante a gente acessar o manual dos diretores. Isso é um documento que ele vai me explicar toda a dinâmica do jogo, como que ela funciona. Então, uma leitura para vocês fazerem aí até semana que vem. Ele fala sobre o jogo, a dinâmica do jogo, as fontes de informações, né?
Ele vai me falar sobre, por exemplo, olha só que interessante, quando eu estava falando de mercado, ele analisa junto com a gente, ele auxilia a gente na interpretação de resultados, né? Então, quando eu vou analisando decisões, período a período, aqui eu tenho um mercado que está, de certa forma, ele está normal, porque todo mercado ele cresce um pouco, aí, 5%. Mas eu posso ter um mercado onde a economia está aquecida, ele está comprando muito, ou um mercado onde a economia ela está desaquecida. Então, essa oscilação aqui, ó, eu falo de aquecimento, desaquecimento, aquecimento, desaquecimento. E eu posso ter essa oscilação, mas de uma forma descendente. Ou seja, eu estou indicando que aqui existe uma contração do mercado, porque vamos dizer que o mercado ele está encolhendo em percentual médio. Okay? Então, o manual do diretor ele vai me falar sobre isso, né? A infraestrutura inicial, quantidade de mão de obra, como é que a gente vai calcular a quantidade de máquina, quantidade de recursos humanos. Ou seja, eu preciso que todos vocês deem uma lida geral nesse manual do diretor. Ok? Bom, eu sei que a leitura pode ser um pouco longa, a gente tem um prazo de 7 dias. Eu vou postar alguns vídeos também fazendo um resumo do manual do diretor para auxiliar aqui na tomada de decisões aí do jogo. Tá? Então, de imediato, o que nós temos aí de decisões e pedidos, né, para vocês aí até a próxima aula? Eu quero que vocês entrem no sistema, naveguem pelo sistema todos vocês, avaliem tudo isso que eu estou dizendo. Eu vou postar outros vídeos para vocês do YouTube, inclusive da própria Simulare, que tem alguns tutoriais muito bacanas explicando mais detalhadamente sobre o jogo. Ler o manual dos diretores. Na próxima aula, no próximo encontro nosso, o que eu vou fazer junto com vocês, eu vou fazer um passo a passo mais detalhado e nós vamos girar uma rodada de decisões, que ainda não vai valer para o jogo. Nós vamos girar essa rodada de decisões para vocês verem como é que o jogo funciona, qual é a dinâmica, como é que funciona o ranqueamento, qual o impacto da decisão de vocês, se eu contratar mais marketing, menos marketing, se eu fizer mais ou menos inserções, se eu errar na estimativa de venda. Todo mundo erra, por exemplo, estimativa é natural da gente errar, a questão é o tamanho do erro que a gente tem que reduzir, né? A dispersão do erro. Ou seja, nós vamos simular algumas decisões e depois a gente vai colocar para valer mesmo. Okay? Então, a minha expectativa no nosso próximo encontro é de eu simular com vocês esse jogo, entender todas as funcionalidades do jogo empresarial e, na sequência, a gente põe para rodar o jogo. Tá? Ok, então tem uma pergunta da Stephanie aqui. Olha, vamos lá que eu vou responder algumas dúvidas agora. A Stephanie pediu para informar como ficaram os grupos. Tem sim, deixa eu abrir aqui. Eu tenho um arquivo aqui que pode facilitar bem aí. Deixa eu abrir aqui. Tânia, já vou te responder, tá? Bom, gente, deixa eu projetar aqui. Eu vou de novo compartilhar a tela e é o seguinte. As empresas ficaram dessa forma aqui. A Stephanie, o João Pedro e o Tânios, cada um tinha pedido para montar uma empresa e realmente eu estava, né? Eu ia atender a solicitação, mas quando eu fui cadastrar no sistema, a gente teve um probleminha de quantidade de empresas que era permitida de acordo com a licença, né? A chave do jogo foi liberada para a Faculdade de Pitágoras. Então, a Stephanie, o João Pedro e o Tânios estão na empresa Alfa, que depois nós precisamos de um nome. Eu quero que vocês acertem um nome aí para poder indicar para a gente colocar aqui. Esses nomes aqui, ó. Então eu tenho empresa Charlie. Na verdade, depois eu vou alterar para o nome que é Skateboard aqui, ó, que a equipe pediu, né, que é a Karina Kellen Atawani. Aí o Skates é o Antônio e a Isabela Lauane. Skates Gap é o Breno, o Júnior e a Tatiana. Tá? E essa equipe Alfa, vocês me informem aí no período decorrer dessa semana qual o nome da empresa,
e que eu vou postar para vocês aí eu ajusto lá o nome da empresa. Ô, Tânios, digita seu e-mail aqui no chat para mim que eu corrijo lá também, não tem problema não. Bom, para acessar, então, tá nesse documento aqui, ó, que eu vou mandar para vocês por e-mail. Tânios, deixa eu copiar aqui. O T é maiúsculo mesmo, Tânios? Eu vou mandar no corpo de e-mail todas as informações para vocês acessarem os jogos aí nesse período, simularem. Vou mandar também alguns links de vídeos, mais algumas orientações. E também vou enviar o manual do diretor, que eu tenho ele em PDF, para enviar para vocês lerem lá quando, né, nesse período que vocês estiverem de isolamento, aí, né, quando vocês estiverem entediados, tem muita coisa boa para vocês fazerem, inclusive ler o manual de diretor aí da Simulare. Ok? Bom, gente, como é que nós ficamos, então? Vou postar para vocês o vídeo, né? Importante que hoje a gente não teve uma aderência, assim, a turminha bacana, mas seria bom se mais gente tivesse. Vocês compartilharem com os colegas aí sobre o que a gente discutiu hoje, sobre o nosso combinado para a próxima semana. Vou mandar por e-mail o link do vídeo, etc. Tudo bonitinho, vocês compartilhem com os demais colegas também. Pede o pessoal para assistir o vídeo de hoje, para entender, né, quando eles tiverem um tempinho. E na próxima semana nós vamos um novo encontro para a gente começar a simular o jogo mais no detalhe mesmo, tá? Então é importante que nesse período vocês acessem o jogo, alterem a senha de vocês e já façam aí já uma simulação, se vocês quiserem, etc. Tá bom, Stephanie, combinado. Eu vou fazer logo que a gente acabar aqui, ó, o canalzinho lá no YouTube. Vou postar esse vídeo e mando também por e-mail para vocês na sequência, uma vez que o portal também da faculdade não está funcionando, né? A Ana Cleonice já vai abrir um chamado para resolver isso para nós. Ok? Gente, mais alguma dúvida? Né? Alguém quer fazer algum comentário? Por áudio, por chat, vocês fiquem à vontade. Se alguém quiser habilitar o áudio e falar alguma coisa, nós temos aí alguns minutinhos aí. O Zoom, ele limita aí em 40 minutos aí o vídeo, mas nós temos aí 4 minutos ainda para a gente poder usar, se alguém quiser falar alguma coisa. Diga, Tânios, como que vai acessar o link do jogo pelo e-mail? Eu vou mandar por e-mail, já deixei salvo aqui, ó, no documento que eu estou criando, mas é jogo.simulare.com.br. Aí acessa lá. A senha vai ser pelo seu e-mail. Não, a senha, o usuário é o seu e-mail. Ah, sim. E a senha eu vou mandar junto. Isso, sim, 2020. Certo. Só isso mesmo. Obrigado. Beleza? Ok, gente. Então, se ninguém tiver mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida, a gente se encontra aí semana que vem. E a gente vai conversando por e-mail também. Tá bom? Bom descanso para todos aí, boa noite e até a próxima.